Bom, já faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo e finalmente eu consegui um tempo a mais pra fazer. Como eu não quero enrolar muito, acho que já deu pra notar com o título e a thumbnail que hoje vamos falar sobre as Akuma no Mi dos inscritos parte 10. E caso você seja novo no canal e queira participar, basta criar uma Akuma no Mi nos comentários. Os requisitos mínimos que a sua fruta precisa, por assim dizer, seriam o nome, tipo da Akuma no Mi, poderes e caso você tenha muita criatividade pode até criar um despertar. Agora sem mais enrolação, vamos começar falando sobre a Akuma no Mi sugerida pela Lorena Santos, a Furefure no Mi. A Furefure no Mi, ou Akuma no Mi do Toque, é uma fruta do tipo paramécia que permite ao seu usuário acessar informações de uma determinada coisa apenas tocando a mesma. Como por exemplo, encostar em um livro e conseguir aprender todo o conteúdo presente nele sem ao menos abri-lo. Esse poder tem uma utilidade incrível, já que o usuário pode aprender como utilizar algo, novas línguas e até mesmo do que é feito um determinado objeto apenas com um toque. E os poderes dessa Akuma no Mi não se limitam apenas a objetos, já que o usuário pode aprender tudo sobre um ser vivo apenas encostando nele. Aparentemente conseguindo acessar informações desde o nascimento até mesmo que ele fez nos dias atuais sem problema algum. E isso acaba sendo muito útil para descobrir segredos ou informações valiosas sem a necessidade de um interrogatório cansativo e demorado, que pode em alguns casos resultar em nada. Só que mesmo essa fruta sendo muito útil nesse quesito, ela ainda tem seus problemas, já que o usuário não tem controle sobre seus poderes. Então ele vai aprender tudo sobre qualquer coisa que ele encostar, não importando se o toque foi sem querer ou proposital. E uma maneira de evitar isso é usando luvas. A segunda Akuma no Mi foi sugerida pelo GHS Videos Reviews, a Yama Yama no Mi. Essa é uma Akuma no Mi bem incomum do tipo paramécia, que também pode ser chamada de fruta da montanha. Como o próprio nome sugere, essa é uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário se transformar em uma montanha gigante. Não só isso, como também ganhar as propriedades de uma montanha, como por exemplo sua voz se tornar ecos poderosos, se tornar extremamente pesado, crescer a um tamanho extraordinário e por aí vai. Basicamente, essa fruta tem uma certa semelhança com a Akuma no Mi de Capone Beach, já que o usuário, mesmo tendo uma paramécia, pode transformar todo o seu corpo igual a Akuma no Mi do personagem. Só que a diferença é que o usuário dessa fruta pode transformar seu corpo em literalmente uma montanha. Aparentemente, como Capone Beach, o usuário dessa Akuma no Mi pode colocar pessoas dentro dele. Não sei exatamente como isso funciona, mas provavelmente seria algo como uma caverna ou coisa semelhante a isso. O tamanho que o usuário pode atingir na forma de montanha é tão grande que pode ocupar a área de uma ilha inteira, dependendo do tamanho da mesma. E caso haja muitas pessoas perto, eles podem ser esmagados, não tendo exceções entre amigos ou inimigos. Além disso, com esse tamanho avassalador, um barco obviamente não aguenta algo do tipo e acabaria afundando, levando junto o usuário. As fraquezas dessa Akuma no Mi aparentemente são as fraquezas padrões como água e Karoseki. A terceira Akuma no Mi foi sugerida pelo Ender José Estrela, a Masa Masa no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo paramécia que também pode ser chamada de fruta da fricção. Com seus poderes, o usuário dessa Akuma no Mi pode chegar a velocidades impressionantes, podendo chegar até mesmo à velocidade da luz sem problemas aparentes. Mesmo atingindo velocidades tão altas, o usuário da fruta permanece seguro, já que o poder da Akuma no Mi tem um efeito adicional de proteger o usuário de qualquer efeito negativo que altas velocidades atingidas podem gerar. Então o usuário dessa Akuma no Mi tem liberdade suficiente para usar ao máximo o potencial da sua fruta sem se preocupar com qualquer tipo de problema que possa ser causado a ele. Além de ter vantagem em combate pela velocidade, o usuário também pode dar socos incrivelmente poderosos, já que a sua velocidade pode aumentar em muito a potência de seus ataques, gerando golpes ainda mais massivos e velozes. Mas fora isso, o usuário dessa Akuma no Mi também pode atravessar objetos ou seres vivos, além de que ele pode vibrar seus membros, fazendo com que entre em combustão devido à fricção, conseguindo um efeito semelhante a Diable Jump de Sandy. E a sua velocidade é tanta que ele pode criar clones. Ele faz isso correndo rapidamente e criando ilusões, uma técnica para confundir seus inimigos. O usuário dessa Akuma no Mi tem a fraqueza padrão sobre a água e Karoseki, só que ele consegue correr sobre a água, conseguindo de certa forma contornar sua fraqueza. A quarta Akuma no Mi foi sugerida pelo Seth Senpai, a Dabi Dabi no Mi. Essa é uma fruta do tipo Logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em nuvens, fazendo do usuário um humano de nuvem. Com os poderes dessa Akuma no Mi, o usuário pode criar tempestades violentas e incrivelmente fortes, que dependendo da intensidade pode até mesmo destruir certas estruturas, como por exemplo casas feitas de materiais não muito resistentes ou estruturas que já estão um pouco velhas. Além disso, o usuário pode criar pequenas nuvens que ele usa para voar e se locomover melhor pelos céus,
podendo percorrer grandes distâncias com isso. Só que aparentemente essa Akuma no Mi não pode gerar rajadas de chuva de repente, tendo que estar um pouco favorável com o clima do local. Por exemplo, ao criar uma tempestade, o usuário pode criar uma chuva de granizo. Só que as condições climáticas do local devem ser favoráveis para que a criação do granizo aconteça. Já no despertar dessa fruta, o usuário tem um controle total sobre o clima chuvoso e tempestades, se tornando um verdadeiro humano de nuvens. Com isso, ele pode não só se transformar, como também gerar nuvens que emitem raios intensos, que aumentam ainda mais a intensidade graças à influência dos poderes da Akuma no Mi. Só que o usuário, mesmo desperto ou não, só tem um controle de climas chuvosos ou nuvens, não tendo controle do vento em si ou de outras coisas do tipo. A quinta Akuma no Mi foi sugerida pelo Iago Andrade Reinaldo, a Ryuryu no Mi modelo Gigantossauro. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Zoano Ancestral que permite ao seu usuário se tornar o Gigantossauro, tendo a forma híbrida e completa do mesmo. Na forma completa, o usuário se torna um Gigantossauro incrivelmente grande, com uma força absurda capaz de destruir facilmente estruturas. Além disso, a sua resistência nessa forma vai muito além de um Zoano comum, conseguindo se manter por muito tempo em uma luta graças à sua pele incrivelmente forte e resistente, que o protege de cortes e alguns outros ataques. Mas é claro que isso depende da intensidade dos golpes. Além de que ele ganha uma mandíbula incrivelmente forte, capaz de dar uma mordida de 127 mil libras. Também podendo usar seu corpo enorme para esmagar seus oponentes. Já na forma híbrida, o usuário tem a sua força humana somada à força da sua forma de Gigantossauro, ganhando assim as características do animal em uma forma menor que consequentemente se torna mais rápida e resistente. Além da incrível velocidade e resistência, o usuário ganha uma força avassaladora, capaz de bater de frente com oponentes incrivelmente fortes sem problema algum. E graças à sua velocidade, seus ataques são ainda mais eficientes, e ele pode ficar em uma batalha por bem mais tempo que um ser humano comum. Mas fora tudo isso, o usuário ainda tem algumas desvantagens, como por exemplo a sua velocidade reduzida na forma completa por seu tamanho e ele também se torna um alvo maior. Além disso, o usuário tem a fraqueza padrão sobre a água e Karoseki. A sexta Akuma no Mi foi sugerida pelo user YK3PT1GZ1I, a Sumpo Sumpo no Mi. Essa é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário acessar uma dimensão específica por meio de portais. Essa é uma dimensão criada pelo poder da Akuma no Mi. Quando dentro dessa dimensão, o usuário se torna um deus, e basicamente o que eu consegui interpretar com isso é que o usuário ganha força, velocidade, resistência, durabilidade e basicamente imortalidade, se tornando um verdadeiro deus. Só que aparentemente ele não tem controle da dimensão em si, então mesmo provavelmente não podendo morrer nessa dimensão, o usuário não tem um tipo de onipotência nesse lugar, já que o seu controle sobre a dimensão não funciona no seu modo normal. Mesmo assim, o usuário pode fazer coisas interessantes com seus portais que levam a essa dimensão, como por exemplo criar e usar os portais como escudo e ao mesmo tempo revidar golpes, ou até mesmo se teletransportar instantaneamente para dentro da dimensão. Já no despertar, além de ter o controle sobre a dimensão, o usuário pode usar ela em golpes, como por exemplo dar socos dimensionais, moldar portais em armas que podem até mesmo soltar fogo e por aí vai. Mas fora isso, o usuário ainda permanece com a fraqueza sobre a água e Karoseki. E por fim temos a Akuma no Mi sugerida pelo Minivan Cromada, a Tarutaru no Mi. Essa é uma paramécia que permite ao seu usuário se tornar um humano pescador. Com os poderes da fruta, o usuário pode transformar partes do corpo em objetos comumente usados em pesca, como por exemplo cordas, barris, tarrafas, fios, ganchos e por aí vai. Além de poder armazenar coisas em si mesmo como se fosse um balde. Fora as várias coisas que já podem ser feitas apenas com essa capacidade, o usuário ainda pode mesclar os objetos, como por exemplo criar cordas com ganchos na ponta a partir de seus dedos. Além disso, o usuário tem um potencial para despertar. Nesse modo desperto, ele pode invocar uma vara de pesca que, ao ser balançada, pode controlar os animais marinhos, homens-peixe e até mesmo os zoans que têm os seus animais relacionados a seres aquáticos. As únicas criaturas marinhas que não são afetadas são os reis dos mares e homens-peixe fortes o suficiente para resistir ao controle do usuário. Em resumo, ele não pode controlar nada que seja considerado mais forte que o próprio usuário. Mas fora isso tudo, o usuário tem um ponto negativo bem comum. Aparentemente, ninguém acredita nas histórias contadas pelo usuário dessa Akuma no Mi, já que são histórias de pescador. Esse foi o nosso 10º vídeo de Akuma no Mi dos inscritos, e sinceramente eu não esperava que vocês fossem gostar desse tipo de vídeo a ponto de chegar a ter 10 vídeos produzidos. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, e eu fico muito feliz com a participação de cada um de vocês. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal, e não esquece de criar a sua Akuma no Mi nos comentários. Bom, então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo.